Fala, amigos! Tudo bem? Professor Jonas Mendes aqui para mais uma aula. Bom, nesta ocasião, nós iremos pensar um pouco sobre Nicolau Maquiavel, cuja obra é O Príncipe, que não deve ser confundida com O Pequeno Príncipe, ok? Então não vá confundir aí. Esse livro é um livro interessante, né? E é justamente por isso que vamos estudar, inclusive. Nicolau Maquiavel, ele viveu em Florença, na Itália, certo? Século XVI, ali, aproximadamente. Então, foi um homem muito importante, muito influente para a história do pensamento. E nós iremos olhar o pensamento dele justamente sobre isso aqui, tá? Esse livro que eu tenho é uma edição especial, então é um livro muito bonito, você pode perceber. Tem uma formatação toda especial, né? Eu super indico aí, a editora Novo Século. Bom, a verdade é que o livro de Maquiavel, O Príncipe, não é o único livro que Maquiavel escreveu. Maquiavel também escreveu discurso sobre a primeira década de Tito Livio, onde vai tratar sobre a questão da República e tudo mais, louvar os antigos, né, os romanos e tudo mais, como que os governantes naquela época utilizavam-se de inúmeros recursos para fortalecer o poder deles, inclusive da própria religião, do temor a Deus e por aí vai. Ele também escreveu peças teatrais, como Mandrágora, Asno de Ouro, né? Asno de Ouro, que inclusive ele adaptou já de Apuleio, né? Lúcio Apuleio, que escreveu isso aí no século II, se bem me lembro, depois de Cristo, Asno de Ouro, então foi escrito por Lúcio Apuleio. E Maquiavel também escreveu um depois, né, com o mesmo título, Asno de Ouro, uma peça teatral. Então ele não escrevia simplesmente tratados políticos, mas também escreveu peças teatrais, inclusive, né, diz que a Mandrágora foi muito ovacionada pelo Papa na época, não sei se era Leão X ou algo assim, mas eu sei que ela teve uma repercussão grande na época. Mas esse livro aqui em especial, esse livro é um livro muito disputado em sua interpretação. Qual o real sentido desse livro aqui? O que Maquiavel queria dizer com esse livro? De fato, há grandes interpretações sobre esse livro aqui. Veja só. Se pegarmos o livro de Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, filósofo, os filósofos também teóricos aí da Revolução Francesa e tudo mais, ele vai dizer no seu livro Contrato Social, ele diz que Maquiavel, nesse livro aqui, tem a intenção de revelar para o público as misérias que se encontravam nos fundamentos, na fundação da política de sua época. Olha o que Rousseau quer dizer. Rousseau está dizendo que Maquiavel, ao escrever esse livro, O Príncipe, ele tinha por intenção e finalidade manifestar ou tornar público as, as imoralidades que permeavam a política de sua época. Veja só. Será que essa era a intenção de Maquiavel de fato? Será que nesse livro aqui Maquiavel queria revelar para o público como que a política era em seus bastidores? Será que ele queria mostrar para o público que, na verdade, a maioria dos políticos eram mentirosos, corruptos, desonestos, falsos, imorais, irreligiosos, fingidos, e que consideravam o povo ignorante, e que não se importava em mentir porque o povo acreditava em qualquer mentira? Será que essa era a intenção de Maquiavel? Rousseau acredita que sim. Nós temos uma outra interpretação, uma interpretação não tão favorável de Maquiavel assim, que é a interpretação de Frederico II. Frederico II, que era um príncipe, um governante, por príncipe entenda um governante, ok? Ele era um governante e ele discordou completamente do que Maquiavel falava. Ele achava que Maquiavel escreveu foi uma afronta a um governante. Dizer que o governante deve se utilizar dos recursos mais sórdidos possíveis para manter o seu poder? Ora, que isso? Dizer que o governante ele pode se utilizar do mal a levanter, né? Desde que o seu poder seja fortificado e tudo mais? Não, não, isso é um problema. Então, Frederico II escreveu um livro chamado Anti-Maquiavel, que nesse livro ele vai dar uma resposta a Maquiavel, porque ele se sentiu, de alguma maneira, afetado, né? Sua honra foi afetada, tendo em vista que ele era um príncipe e tal, e Maquiavel fala sobre o príncipe. Temos uma interpretação muito interessante também, que é a interpretação do Lewis Strauss. Lewis Strauss é um filósofo político, inclusive, um cara muito interessante, que ele tem um livro, Reflexões sobre Maquiavel.
E nesse livro, Strauss ele vai fazer uma interpretação de Maquiavel muito interessante. Ele vai mostrar, ele vai dizer que, na verdade, existia nos escritos de Maquiavel um uma intenção oculta, um desejo oculto de promover uma desconstrução da civilização naquela época e de alguma maneira, promover uma revolução oculta. A ideia é de que Maquiavel desejava afetar com seus escritos a geração de jovens e transtornar a mente desses jovens para que eles se revoltassem contra aqueles valores que estavam estabelecidos ali. De maneira que Maquiavel vai ser chamado de um anjo caído, inclusive. Né? Então, tem um livro interessante que trata um pouco disso também, que é o livro do Ted McAllister, que é Contra a Modernidade, onde ele faz uma análise do pensamento de Strauss e do Eric Voegelin, dois filósofos excepcionais, e um livro também da Thalita Carvalho, né? Strauss, uma introdução à sua filosofia política. Tá? Então, fica a indicação aí. Ok? Mas alguns dizem que, na verdade, não. Maquiavel, o que ele queria fazer é só descrever a política da sua época. Ou só mostrar para o príncipe o que um governante tem que fazer para continuar no poder. Então, aqui, esse livro está marcado por uma questão inicial. Primeiro, Maquiavel, ele sempre lidou com política, sempre esteve imergido no cenário político. Ele, desde muito cedo, viajou muito, conheceu muitas regiões, muitos lugares. Ele conhecia a política, ele sabia de fato como que a política era. Ele sabia, ele conhecia os podres da política. Como hoje, naquela época também, quando mudava o governante, geralmente as pessoas que trabalhavam ali eram descartadas e pegavam novas pessoas para trabalhar. Essa é uma prática usual. Hoje muda o governo, então as pessoas que do governo anterior são mandadas embora e contratam-se novas pessoas. Naquela época, geralmente era assim também. Às vezes não mandavam embora, matavam, mas isso é um mero detalhe. Então aqui também não é diferente. Nesse livro aqui, o Maquiavel, ele pretende justamente escrever para Lourenço de Médici, porque Maquiavel ele perdeu, como a família Médici voltou ao poder, Maquiavel perdeu o seu lugar no poder, porque ele foi considerado um traidor. A família Médici estava no poder, Maquiavel estava. Mudaram-se, veio outra família, Maquiavel continuou. Quando os Médici voltaram, eles consideraram Maquiavel um traidor. E aí deporam Maquiavel. Ele então estava em um exílio, né, em uma casa, ou confinado em algum lugar, uma cidade, alguma coisa assim. E aí, Maquiavel escreveu esse tratado aqui de política para dedicado a Lourenço de Médici, na tentativa de reaver o favor do governante e tentar conseguir um lugar de novo no governo para trabalhar. Certo? Então, essa era a intenção. Esse livro de Maquiavel ele é conhecido como realismo político. Maquiavel ele vai inaugurar o realismo político, certo? Eu vou falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. Nós temos aqui duas perguntas importantes que devem ser observadas. Primeiro, como chegar ao poder? Essa não é a mais importante. A mais importante é essa daqui. Como continuar no poder? Como manter o poder? Tá? Então, como chegar no poder é uma questão importante, sim, mas não é a mais importante. Porque muitas pessoas chegam ao poder e não permanecem. A questão central é como permanecer no poder. E é justamente isso que Maquiavel quer mostrar. O que um governante precisa fazer para continuar no poder. O que um político deve fazer para continuar no poder. Maquiavel, então, ele vai mostrar o que ele viu viajando, certo? Ele vai mostrar o que ele viu. Por isso que o livro dele é chamado de realismo político, porque Maquiavel está interessado em dizer o que a política é e não o que deve ser. Certo? Ele diz, olha, eu não estou interessado em escrever tratados ou repúblicas ideológicas para dizer o que a política deveria ser. Não, quero falar o que a política é. Como que a política se dá de fato, na realidade nua e crua. Aqui nós temos um primeiro rompimento, né? Maquiavel, ele diz, olha, eu não estou querendo fazer aquilo que Platão fez. Ele não usa a expressão Platão, mas ele está se referindo a Platão. Não quero fazer aquilo que Platão fez. Escrever repúblicas e tudo mais. Porque nós sabemos muito bem que no livro A República, Platão está falando de uma cidade ideal, uma cidade justa, como que ela tem que ser, qual a sua organização econômica, política e tudo mais, social. É uma cidade ideal. Tanto é que no fim da República, Platão vai dizer, eu sei que esse projeto é irrealizável. Não dá para se realizar, então vamos tentar pelo menos fazer com que ele aconteça na alma do indivíduo. É impossível realizar. Platão sabia. Então, isso aí é uma ideologia, uma utopia
certo? É uma política, aqui, uma política idealista, o idealismo político. Então Maquiavel rompeu com o idealismo político e instaurou o realismo político. Tá? Essa é a primeira grande questão. Ele não quer tratar da política enquanto deve ser, ele trata da política enquanto é. A política, o que ela é de fato? A política de fato ela é assim. Então ele vai mostrar e vai argumentar dizendo que para permanecer no poder, o político ele deve fazer uma série de coisas. Por exemplo, Maquiavel diz o seguinte: para permanecer no poder, o político ele tem que saber usar o mal a seu favor. O político tem que saber usar o mal a seu favor, certo? Ele tem que saber ser cruel quando necessário. Isso é importantíssimo para um político. Saber ser cruel quando necessário. Maquiavel, inclusive, diz. Mas não é um mal desenfreado. Não. É um mal usado de forma sábia. De forma sábia. Maquiavel diz: o governante deve fazer o bem devagar, mas o mal rápido. O mal tem que ser feito rápido. Por quê? Porque um bem feito devagar parece ser um bem muito grande. Dá a ilusão que é um bem muito grande, porque foi feito devagar. Demorou, levou tempo. Um mal feito rápido dá a impressão que foi um mal pequeno, porque foi feito rápido. Então, o governante tem que saber lidar com isso, que ele precisa fazer o mal rápido, mas o bem devagar. O governante também, ele deve saber até quando ele pode ir e até quando deve retroceder. O governante não pode ser implacável e nunca retroceder. Não, Maquiavel diz, existem momentos que o governante precisa retroceder. Lembra de Creonte, no livro Antígona, de Sófocles? Creonte, ele caiu em miséria e em desgraça porque ele não soube a hora de retroceder. Ele confinou Antígona e condenou a ser sepultada viva, e quando ele percebeu que o que ele estava fazendo era muito errado e decidiu voltar atrás, já era tarde demais. Antígona havia tirado sua própria vida, o seu filho Rémon tirou a própria vida, sua esposa tirou a própria vida, ele perdeu tudo, porque ele não soube a hora certa de retroceder. O governante ele tem que saber isso, que existem momentos em que ele tem que voltar, ele não pode ser um tirano, porque se absolutamente tirano, senão vai dar problemas para ele, tem hora que ele tem que retroceder. Isso é importante também. Maquiavel também vai dizer que um governante, para continuar no poder, ele tem que saber lidar com as pessoas. Ele tem que saber lidar com as pessoas e agir de forma sábia. Às vezes ele tem que fazer com que algum dos seus funcionários cometam mal, e todo mal cometido tem que ser atribuído a outro, e todo bem ser atribuído a si. Ou seja, o governante tem que colocar o mal na conta de alguém e todo bem na sua conta. Maquiavel, inclusive, conta a história de um governante da antiguidade que conquistou um povo. Esse governante conquistou esse povo, e aí ele, de alguma maneira, esse povo não queria receber o governante e tudo mais. O que ele fez? Esse governante, então, chamou um dos seus generais e disse: você vai governar sobre aquele povo que nós conquistamos. E disse para o general: ó, você vai fazer isso, 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 isso. Deu todas as diretrizes do que o general tinha que fazer com aquele povo recém-conquistado. O general, a mando do chefe, do rei, foi. E chegou lá e impôs tudo aquilo que o chefe havia mandado. O general era só um funcionário do rei. O general, mas o general que estava governando diretamente o povo, a mando desse líder maior, desse rei, desse príncipe. E as ordens que o príncipe passou para o general eram ordens cruéis, absurdas. Mas o general estava cumprindo a ordem. E chegou e ele fez o que havia sido mandado. De maneira que, depois de algum tempo, o príncipe ele foi naquela região, e quando chegou lá, ele viu o povo sofrendo com as ordens que ele mesmo mandou o general impor sobre o povo, e ele pegou e falou para os seus soldados: prenda o general. Ele mandou prender o general. E aí disse para o povo: olha, não, ele não podia ter feito isso com vocês, e fez um discurso, né? Ele agiu de forma errada, tiranizando vocês, ninguém deve ser tratado assim e tudo mais. E mandou matar o general na frente do povo. Ele mandou matar o general porque o general havia feito só aquilo que ele mandou. Mas o povo não sabia. O que ele queria mostrar para o povo é que, na verdade, ele era um homem muito bom, mas que o general era mau. E a partir daquele momento, o povo começou a ovacionar esse líder. O que esse líder fez? Sacrificou um dos seus generais, certo? O homem morreu ali, né, para que o poder do príncipe fosse fortalecido ainda mais. E esse povo, então, a partir desse dia, começou a
ovacionar um príncipe. Então, Maquiavel está mostrando que o príncipe, às vezes, precisa sacrificar, sim, em nome do seu poder. Alguns sacrifícios são necessários. E o príncipe tem que saber lidar com isso. Ele deve saber lidar com essa dinâmica. Maquiavel diz, olha, o príncipe não pode tomar uma mulher dos seus súditos. Não tome as mulheres dos seus súditos. Por quê? Porque o homem se esquece mais facilmente da morte do pai e da mãe do que de uma mulher que foi tomada. Maquiavel diz. Então, não tome a mulher dos seus súditos, por favor. Maquiavel também diz, olha, se porventura você conquistar algum povo e tem pessoas ali que ficam se lembrando muito das épocas passadas, dá um jeito de eliminar esse povo porque não é bom. Ele vai conseguir, vai atrapalhar todo o projeto. Tá? Maquiavel diz algo interessante. Ele diz que o governante ele não pode seguir a moral, a virtude estabelecida, a moral. Aqui Maquiavel promove um outro rompimento. Ele promove um rompimento com Aristóteles, inclusive. Porque Aristóteles ele vai dizer que a política e a moral andam juntas. A política e a moral estão associadas. De maneira que a finalidade da política é promover o bem comum. A finalidade da política é promover o bem comum. Ou seja, a finalidade da política é criar leis justas para que o povo se torne pessoas virtuosas, pessoas morais. Então a política e a moral estão associadas. A política ela lida com o bem comum. Então, a política tem por intenção criar leis justas, saudáveis, de maneira que o povo que as cumpra se torne pessoas virtuosas, justas, morais e, consequentemente, felizes. Maquiavel vai dizer que não. Ele promove um rompimento, um divórcio entre política e moral. Maquiavel vai dizer que política nada tem a ver com moral. Não siga a moral. O príncipe não pode seguir a moral. Porque se ele seguir a moral, ele vai acabar com o seu governo. Maquiavel diz que a gente até acha legal um príncipe que é honesto, fiel, sincero, justo, reto, mas esses não permanecem no poder. Então o príncipe que quer permanecer no poder não segue a moral. Ele finge que segue, mas não segue. Agora, Maquiavel diz é importante. É importante que o príncipe não siga a moral, mas convença a todos de que segue. O príncipe não pode ser honesto, mas deve convencer a todos de que é. O príncipe não pode ser justo, mas todos devem pensar que ele é. O príncipe não pode ser religioso, mas todos devem pensar que ele é. O príncipe não segue a moral, mas todos devem pensar que ele segue. O príncipe deve lidar com o jogo das aparências. É isso que Maquiavel quer dizer. Lidar com o jogo das aparências. A política, na verdade, é o jogo das aparências. E Maquiavel diz, não se preocupe em mentir e enganar. Porque sempre onde houver pessoas dispostas a mentir, haverão pessoas dispostas a acreditar. Então minta. E não se preocupe em lidar com a aparência. Por quê? Porque os homens, eles só olham a aparência mesmo. Os homens só julgam através da aparência, daquilo que estão vendo. Então, pode lidar com a aparência. Finja, minta, engane. Até quando um príncipe deve ser fiel à sua palavra falada? Até quando isso estiver lhe favorecendo? A partir do momento que a fidelidade à sua palavra começar a desfavorecer o seu governo, o príncipe não deve ser fiel mais à sua palavra. E o príncipe não deve se preocupar com isso, porque os homens são infiéis. O príncipe ser infiel não tem nada a ver também. Os homens também são infiéis. Os homens também não honram as suas palavras. Os homens são geralmente ignorantes, infiéis, analisam simplesmente pela aparência. Então o príncipe não deve se preocupar com isso. Maquiavel diz que é bom que o príncipe seja amado e temido, mas se precisar escolher, que escolha ser temido. Porque o homem até trai quem ele ama. Traímos quem amamos, mentimos para as pessoas que nós amamos, enganamos as pessoas que amamos, magoamos as pessoas que nós amamos, mas as pessoas que nós tememos, não. Então, entre ser amado e temido, se precisar escolher, escolha ser temido. É muito melhor. O príncipe, então, como eu estava dizendo, ele não pode ser religioso, mas todo mundo deve acreditar que ele é justo, honesto e bom, mas ele não é. Ele deve mentir, ele joga esse jogo das aparências. Existe até uma história, né? Que é a história de Júlio César. Dizem que um dia Júlio César chegou em casa depois de uma batalha, lutando e conquistando e tudo mais, e Júlio César olhou para sua esposa e disse, fiquei sabendo que você está me traindo. Ela disse, eu? Não, nunca te traí, sempre fui fiel. Júlio César diz, mulher de Júlio César, não basta ser fiel, tem que parecer fiel. Matem essa mulher. Então essa história, que eu não sei se é verdadeira ou não, ela ilustra muito bem esse princípio. Se ela tivesse sido infiel, mas parecesse fiel, ela não morreria. Mas porque foi fiel, mas não pareceu fiel, morreu.
Maquiavel está dizendo, não importa o que você é, mas o que você aparenta ser. As pessoas têm que olhar para você e pensar que você é, embora você não seja. Jogue com aparência, engane todo mundo, minta, não tem problema. Convença as pessoas de que você é aquilo que você não é, não tem problema. Desde que você consiga atuar bem, o seu poder vai permanecer. As pessoas são levadas pela aparência, ninguém analisa profundamente as coisas. É fácil enganar o povo, é só mentir. Quando houver pessoas dispostas a mentir, haverão pessoas dispostas a acreditar. Pode enganar, não seja honesto, mas finja que você é. Você não pode ser fiel, mas tem que fingir que é fiel. É assim que funciona o jogo político. Inclusive, aqui é uma relação muito clara entre o livro 2 da República de Platão, quando Glauco, ele também fala sobre isso. Glauco fala que os homens, na verdade, são infiéis, são injustos, que o homem, na verdade, ele quer cometer injustiça, diz Glauco. Ele conta até a história do anel de Giges, né? De um anel que torna o homem invisível. E aí, Glauco diz, olha, um homem chamado Giges encontrou um anel. O Giges era um homem justo, honesto, íntegro, pai de família, recatado do lar. Encontrou um anel, colocou um anel no seu dedo e percebeu que o anel o deixou invisível. O que Giges fez? Ah, meu amigo, tramou com a mulher do rei, matou o rei e se tornou tirano da cidade. Glauco está dizendo na República de Platão, se pudéssemos dar um anel, dois anéis desses, um para o homem justo e para o ímpio, no fim das contas perceberemos que os dois agirão da mesma forma, porque o homem naturalmente ele é injusto. Ele só não comete injustiça porque tem medo de ser punido. Mas se puder cometer injustiça e não ser punido, o homem quer ser injusto. Se você pudesse se tornar invisível, o que você faria? O que você faria? Algumas pessoas me disseram, eu roubaria o banco. Outros disseram que entraria no banheiro do sexo oposto, ou sei lá, para ver o que estava acontecendo. O que você faria? Por quê? Porque se você pudesse ficar invisível, você iria pôr para fora os seus desejos ocultos mais tenebrosos e terríveis que você está ocultando de todo mundo. E aí você iria agir sem ser punido. Ninguém ia estar te vendo, meu amigo. Então, moral é aquilo que você faz até mesmo quando alguém não está te vendo. Certo? Tudo aquilo que você faz, isso, se você ficasse invisível, se você ousasse fazer alguma coisa que você não tenha coragem de fazer visível, então essa coisa é imoral. Porque a moral é aquilo que nós fazemos, sendo visíveis ou invisíveis e coisas do tipo. Maquiavel diz não, jogue com aparência, engane, minta, iluda, convença as pessoas de que você é, ainda que você não seja. Ele vai dizer que o príncipe tem que ter a virtude e a moral. Ele vai dizendo virtude e fortuna. Virtude não é a virtude grega, não é a virtude aristotélica da ética nicômaco, não, tá? Não se engane. A virtude que ele fala aqui é a capacidade, certo? A capacidade. Vamos entender assim, para ficar bem fácil. Virtude e fortuna. Fortuna é a ocasião, é a sorte, é a oportunidade, certo? O príncipe ele tem que saber de uma coisa, que nós não controlamos a sorte, nós não podemos controlar a fortuna, ou seja, as circunstâncias da vida. Coisas terríveis acontecem e nós não dominamos isso. Então o príncipe ele tem que ter o quê? Virtude, ou seja, capacidade de conseguir enxergar nas ocasiões da vida, nas diversas circunstâncias da vida, naquilo que a sorte te dá, uma oportunidade de solidificar ainda mais o seu poder. A relação é essa. O príncipe que tem virtuosidade nesse sentido aqui, não no sentido moral cristão, tá? O príncipe que tem essa virtuosidade aqui, ou seja, que ele tem capacidade, ele consegue enxergar naquilo que a vida lhe dá uma oportunidade de fortalecer ainda mais o seu poder. Então, ainda que as circunstâncias da vida, você não domina isso, ninguém pode dominar isso. Não sabemos o que vai acontecer amanhã. Mas se você tem virtude, se você tem capacidade, se você é inteligente, você vai usar aquilo que a vida te dá, as circunstâncias que a vida te proporciona, às vezes, ainda que negativo, você vai usar isso para fortalecer o seu poder. Por isso você não vai ser derrotado. É aquela ideia, se a vida te dá um limão, faça uma limonada. Entendeu? Se a vida te dá um chifre, meu amigo, faça um berrante. Você não pode dominar aquilo que a vida vai te dar, mas você pode, de alguma maneira, se você tem virtude, você pode reverter aquilo ali e tornar aquilo ali favorável a você. Ou seja, o príncipe que tem virtuosidade é aquele que consegue pegar as coisas que a vida lhe proporciona e torná-las favoráveis ao seu próprio governo, ao seu próprio poder. De maneira que tudo aquilo que a vida lhe proporciona solidifica ainda mais o seu governo. Você não domina as circunstâncias da vida, mas a forma como você vai reagir a elas aí é com você. Depende das suas capacidades, da sua virtude, certo? Então aí, fica aí alguns conselhos de Maquiavel.
tá ok? Geralmente as pessoas usam a expressão maquiavélica para se referir a Maquiavel, mas não é exatamente uma expressão muito correta, ok? Alguns também dizem que Maquiavel é o cara que dizia que os fins justificam os meios. Alguns concordam, outros discordam, mas fica uma análise para vocês aí. Um abraço, meus amigos. Até mais.